Boa noite a todos. Gostaria, antes de começar a aula, de deixar aqui bem claro que eu gostaria de estar aí diante de vocês, na nossa aula normal, mas infelizmente, em função desse cenário, só nos resta essa alternativa aqui à distância. Conforme eu havia prometido para vocês na aula anterior, da semana passada, eu daria um reforço no fluxo de caixa, uma vez que a gente não teve muita oportunidade, até mesmo me parece que foi aquela aula que teve a palestra, e aí nós tivemos que sair no decorrer da aula e nós não tivemos muita oportunidade de exercitar. Eu acredito que na semana passada todos tenham chegado aqui, Eu acho que a ciência maior da aula foi exatamente aqui, que nós tínhamos um lucro na nossa DRE projetada de 1.600, E aí, 1.600, se nós acumularmos, nós tínhamos a ordem, de acumular 100% do lucro. Se eu tinha 5.000 de lucro acumulado no ano corrente, se a projeção é de 1.600, logo 5 acumulando os 1.600, eu passo a ter 6.600, E aí meu patrimônio líquido, que de 20 mais 6.600 virou 26.600, e os outros valores que o estagiário já havia feito, a gente conseguiu chegar a um financiamento externo para poder fechar esse balanço a ordem de 10.400. Houve um equívoco aqui de minha parte, que eu corrigi, já disponibilizei o gabarito, enfim, a gente tem 55 de passivo e 55 de ativo. Nosso balanço agora está fechando, a partir da variável de fechamento. Agora, nós temos que fazer esse fluxo de caixa. E como que a gente vai fazer o fluxo de caixa? O nosso fluxo de caixa, ele depende de um balanço. O fluxo de caixa indireto, que eu venho passando para vocês, e faz parte desse contexto do planejamento, ele surge exatamente a partir do balanço patrimonial que foi projetado aqui. Então, eu estou diante desse relatório, que tem toda a situação patrimonial prevista da empresa, projetada, e agora, em cima desse relatório, eu vou gerar um outro relatório, que é o relatório conhecido como demonstrativo de fluxo de caixa. O que o fluxo de caixa revela para a gente? O fluxo de caixa, ele revela exatamente uma movimentação de entradas e saídas na minha conta. A gente chama caixa, mas na verdade essa conta, elas são as contas de disponibilidades, ou seja, aquilo que está disponível em dinheiro na empresa. Olhando esse balanço aqui, a única conta que está disponível em dinheiro efetivamente é a conta caixa. Mas nós temos, na prática, mais duas contas que podem compor o rol das disponibilidades, que seria, além do caixa, além do caixa, eu tenho a conta bancos, o dinheiro que a gente guarda no banco, uma vez que o caixa é dinheiro na empresa e é perigoso hoje ter esse dinheiro guardado no caixa. Então, caixa, banco, mais as aplicações de liquidez imediata. O que é isso? São aquelas aplicações que você pode resgatar a qualquer momento. O dinheiro está rendendo, ele está no banco, você starta uma aplicação, só que essa aplicação ela pode ser resgatada a qualquer momento. Diferente de uma série de fundos que nós temos dinheiro nesses fundos, mas que em determinadas situações eu levo 30, 60 dias para resgatar. Então essa liquidez não é imediata. Eu não posso contar com aquele dinheiro a tempo e a hora. Então essas contas são as contas que eu guardo o dinheiro disponível na empresa. Bem, para nós conhecermos
o fluxo de entradas e saídas, estão vendo aqui, ó, entradas e saídas nessas contas de disponibilidade, eu passei para vocês essa regrinha aqui. Como a gente está diante de um balanço, todo balanço ele vai ter conta de ativos, né? Meus bens e meus direitos, e as contas de passivo, que são as minhas obrigações com terceiros e com próprios, com os sócios da empresa. Aqui está a situação patrimonial, ativos e passivos. Qualquer movimentação nas contas de ativo e passivo, indiretamente elas vão ter impacto nas contas de disponibilidade, que no caso aqui, esse balanço só tem caixa. Então, meus amigos, toda vez, batendo a regra novamente, toda vez que aumenta, reduz, né? A setinha para baixo, eu estou dizendo que está reduzindo, tá? Reduziu contas de ativo, saldo da conta de ativo reduziu, significa que houve uma entrada de caixa. Toda vez que aumenta o saldo da conta de passivos de um período para o outro, eu estou diante de uma entrada de caixa. E como eu vou descobrir que houve saída de caixa? Quando eu analisar a conta patrimonial, se essa conta for ativa, e se houver um crescimento do saldo dessa conta, automaticamente houve uma saída de caixa. E se reduzir a conta de passivos, também houve uma saída. Vamos entender isso na prática, tá? Como é que a gente pode... Existe uma lógica nessas regras, né? Vamos entender aqui a conta estoque. A conta estoque é uma conta de ativo, né? É um bem que eu tenho na minha empresa. Então, o que houve aqui? De um período que é o corrente para o meu período projetado, que vai ser o período futuro. Houve aqui, ó, eu tinha 7, agora eu tenho 8. O que aconteceu de um período para o outro? O saldo aumentou. Então, vamos ver aqui. É uma conta de ativo e o saldo aumentou. Se o saldo aumentou, é ele aqui, ó, que houve uma redução, aqui aumentou. Se aumentou, houve uma saída. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu comprei mais estoques. Eu tinha 7 mil, agora para o futuro eu vou ter 8. Significa dizer que eu vou aumentar mais 1.000 unidades monetárias no meu estoque. Isso deduz que houve o que no meu caixa? Eu tirei dinheiro, saiu dinheiro do caixa e eu comprei estoques, certo? Vamos ver um aqui que tenha reduzido, nenhum tenha reduzido. Mas se essa conta estoque, se ela sofresse de um exercício para o outro, uma redução, daria um entendimento, né? Houve uma redução, daria um entendimento de que se reduziu o estoque, é porque eu vendi esse estoque. Se eu vendi, entrou dinheiro no meu caixa. Perceberam a lógica? Agora vamos ver em relação ao passivo, né? O passivo, vamos lá, vamos ver isolar ali uma conta de passivo. O fornecedor. O que aconteceu do ano corrente para o ano projetado? Não, aliás, o fornecedor, não, vamos analisar. Aqui, fornecedor. Eu devia 2.000 ao fornecedor, futuramente eu pretendo dever 4.000. É um planejamento, né? Então, hoje eu devo 2, para o futuro projetado, eu espero encerrar com 4. Aumentou o saldo. É uma conta de passivo. Se aumentou, entrou dinheiro no caixa. É como se o fornecedor, ele me entregou a mercadoria e não cobrou. É como se ele me desse o dinheiro naquele momento. E esse dinheiro foi para o meu caixa. Se isso aqui, ao invés de fornecedor, fosse uma conta de empréstimo, eu fui no banco, peguei o empréstimo, né? Passei a dever mais ao banco. Logo, se eu estou devendo mais ao banco, significa dizer que ele me deu dinheiro para eu dever mais a ele. Logo, esse dinheiro eu coloquei aonde?
dentro do caixa, entrou o dinheiro no caixa. Então esse fluxo de caixa que a gente pretende montar, ele está totalmente concentrado aqui nessa regra. A regra diz o seguinte: toda vez que toda vez que reduzir o saldo de uma conta de ativos, significa dizer que eu tive uma entrada no caixa. Toda vez que aumentar o saldo da conta de passivos, entrou o dinheiro no meu caixa. E como que eu vou descobrir as saídas, né? Eu analiso as contas e vejo toda vez que o saldo do ativo aumentar, setinha para cima aumentou, setinha para baixo reduziu. Toda vez que o saldo aumentar de ativos, saiu o dinheiro no caixa. Toda vez que reduzir passivos, sai dinheiro do caixa. Essa regra precisa ser bem gravada, porque ela é fundamental para a gente montar o nosso fluxo de caixa. Antes de nós montarmos o fluxo de caixa, vamos para uma outra situação, né? Vamos fazer uma colinha ali no outro lado do quadro para a gente avaliar toda essa movimentação ponta a ponta para ver que efeito essa movimentação de um período para o outro vai dar, qual o efeito que ele vai impactar no caixa, né? E aí, depois que nós analisarmos todas as contas, a gente pode puxar um saldo, né? Um total, para ver se o nosso caixa vai fechar. Como que eu vou saber que o caixa vai fechar? Boa pergunta, preste atenção. Essa conta aqui é a minha conta de disponibilidade. Tá? Essa conta, ela é o meu objeto de análise. Em cima dela é que eu vou construir essa movimentação. Aqui está dizendo que o saldo inicial do meu caixa, observem bem aqui, eu começo o ano corrente, aqui é a conta caixa, não é? Toda conta contábil que se preza, ela tem o seu saldo inicial, ela tem as suas entradas e tem as suas saídas, e isso vai gerar o saldo final. Tá? O que nós temos aqui de informação? Que a gente vai encerrar, na verdade o ano corrente ele vai encerrar com 1.000 e o ano projetado vai encerrar com 4.000. Tá? Esse camarada aqui é o saldo inicial do ano projetado. Então, é ele aqui. Então, o meu caixa do ano projetado, ele começa com 1.000, o saldo inicial. O saldo inicial do ano projetado é o saldo final do ano anterior. O saldo final do ano anterior deu 1.000, logo o meu saldo inicial do ano projetado vai ser 1.000, né? Entradas e saídas eu só vou descobrir a partir do momento em que eu fizer a análise das demais contas, né? E aí eu vou descobrir quem é a entrada, quem é a saída. Por isso que eu vou guardar isso aqui. Eu não sei ainda, né? É uma interrogação, E qual o meu saldo final? Aqui eu tenho os 4.000 que o meu fluxo, o meu balanço patrimonial projetado está apontando que no final do exercício projetado eu vou encerrar com 4.000. Não é? Logo, ó, as minhas entradas menos as minhas saídas tem que dar 3.000. Se não der, tem alguma coisa errada. Vou passar vergonha. Eu não quero passar vergonha, não. Tá? Então, esse é o primeiro momento, né? Eu vou isolar essa conta caixa, guardem bem isso, porque é muito comum as pessoas, inclusive
incluírem o caixa no movimento de caixa. Não incluam, deixa ele guardado, como eu fiz aqui, ó. Ele tá, é como se nós tivéssemos excluído ele do contexto, tá? Não leve em consideração o caixa. O caixa é a conta que eu estou analisando, tá? Ele não pode fazer parte dessa regra. Guardei ele, certo? O que me resta aqui? Vamos lá, vamos começar a análise de conta por conta para eu poder verificar se o efeito vai ser uma entrada ou se vai ser uma saída. Então, eu vou correr para o lado de lá. Então, vamos montar aqui a nossa colinha. Isso aqui é uma cola para a gente ver se essa lógica aqui vai funcionar, para depois dessa colinha pronta, eu montar o relatório, tá? Primeiro eu preciso saber se as minhas entradas e as minhas saídas, né, se um menos o outro, vai atender isso aqui, porque essa situação aqui é que está no meu balanço. Eu vou começar o meu caixa com 1.000, aí eu vou ter uma série de entradas, uma série de saídas, né? A partir de que eu vou descobrir essas entradas e essas saídas? A partir daquelas regrinhas ali em vermelho. Tá? E eu vou ter que chegar aos 4.000. Vamos lá? A primeira conta que eu tenho, o caixa, ele não entra em hipótese alguma aqui. Guardem bem isso. Então eu vou pegar aqui a conta duplicatas a receber. O que aconteceu com essa conta? Observem bem. Ela saiu de 2 e foi para 3. Ela é uma conta de ativo. Vamos ver, as contas de ativo estão ali. O que houve com o saldo? Saiu de 2 para 3. Logo, houve um aumento. Toda vez que aumenta a conta de ativo, há uma saída de caixa. E aí, né, duplicadas a receber, vai ter um aumento, uma saída de caixa de 1.000. 3 menos 2, 1.000. Vamos lá agora, vamos para a conta estoques. Estoques, uma conta também de ativo, tá? Ela saiu de 7, foi para 8. É uma conta de ativo, tá aqui, né? Ela cresceu, quer dizer, de 7 para 8, cresceu 1.000. E quando cresce conta de ativos, sai dinheiro do meu caixa. Então, eu ponho 1.000 aqui nas minhas saídas. Agora, para não perder o costume, eu enrolado com as canetas. Nem a distância eu perco essa mania. Mas vamos lá. Agora, vamos para as contas do permanente. Vamos ver o que aconteceu com a conta de investimento. Uma conta de ativo, eu continuo analisando as minhas contas de ativo. E a conta de investimentos, ela também cresceu. Ela saiu de 20 e foi para 30. Houve um aumento do saldo. O saldo cresceu. Cresceu quanto, Maurício? Cresceu 10.000 unidades monetárias. Então, também é uma saída, né? Ativos, subiu o saldo, logo saiu o dinheiro do meu caixa. A conta móveis e utensílios não teve movimento, né? Se não teve movimento, não vou nem colocar aqui, né? E aí eu esgoto as minhas contas de ativo. Agora vamos analisar as contas do passivo. E a primeira delas é a conta fornecedores. O que aconteceu com a conta fornecedores? A conta fornecedores, ela saiu de 2 e foi para 4. Quer dizer, uma conta de passivo que o saldo aumentou, setinha para cima. Aonde está a setinha para cima na conta de passivo? Está lá na entrada, olha a regra lá, ó. Então, o fornecedor, se aumentou o saldo, entrou dinheiro no meu caixa. Por quê? Porque é uma conta de passivo. Toda vez que uma conta de passivo
aumenta o saldo de um exercício para o outro, entrou dinheiro no meu caixa. Bem, depois de fornecedores, nós vamos analisar a conta impostos. Os impostos a pagar, né, saiu de 500 e foi para 1.000. Da mesma forma que aconteceu com a conta de fornecedores, os impostos a pagar também houve o quê? Houve uma entrada. Por que houve uma entrada? Porque cresceu saldo. Cresceu quanto? Cresceu 500. Então, está aqui houve uma entrada de caixa na ordem de 500. Agora vamos para encargos. Aconteceu a mesma coisa. Aconteceu o que aqui? Cresceu o saldo e cresceu o saldo, olha lá a setinha para cima na entrada. Igualzinho aqui, aumento 500. Então, as minhas contas de passivo circulante já foram todas analisadas. O não circulante sequer mexeu, o 12 continua 12. Né? Agora a gente vai para o patrimônio líquido. E quais as contas que compõem o patrimônio líquido? O capital e o lucros acumulados. O capital não mexeu, portanto eu não vou colocar observação, vou fazer a conta lucros acumulados. O lucros acumulados, ó, é uma conta de passivo e o que houve? Cresceu. Se cresceu o saldo, ó, eu estou diante de uma entrada de caixa. Tá? E por fim, eu tenho a conta financiamento externo, meus amigos. O que aconteceu com essa conta? Essa conta é uma conta de passivo. Eu não tinha saldo nenhum, agora eu tenho 10.400. Houve um aumento de saldo. Toda vez que aumenta a conta de passivo, há uma entrada de caixa, né? A nossa conta lá, ó, financiamento externo, tá? É uma conta de passivo. Houve de um exercício para o outro um aumento. Logo, quando a setinha para cima, que significa aumento, está apontando que houve uma entrada de caixa no valor de 10.400, de 0 para 10.400. Eu agora estou diante de todas as entradas, porque esgotei todas as contas de ativo, todas as contas de passivo, e eu agora preciso somar para ver se essa coisa vai funcionar. Eu espero que sim, para não poder passar vergonha logo na minha aula à distância. Então, aqui, ó, eu tenho 12, né? E aqui eu tenho quanto? 10, 20, 2, 2, 4, tenho 5, 15. 15 menos 12, 3. Ou seja, não passei vergonha. Olha aqui. Eu tenho 12, eu tenho 1.000, lembra lá do início? Aqui está dizendo que a minha cola não é o relatório, é só uma colinha que eu montei para saber se isso aqui vai fechar. Agora eu tiro a interrogação, eu sei que as minhas entradas, vou botar 15 aqui, e as minhas saídas, deixa eu ver se eu tenho, vou botar 12 aqui, ó.
Aqui é menos, né? Saídas. Então, ó, 1.016 menos 12, fechou 4. Tá? 1.000 com os 3 aqui, ó, 4. Então, nosso caixa está montado. Aliás, esse aqui é uma prévia para eu fazer o fluxo de caixa. Então, ó, a colinha tá fechando, eu já testei aqui, tá tudo ok. O que falta agora, meus amigos? Falta colocar essa colinha que a gente fez num modelo mais gerencial, tá? E como eu transformo essa cola aqui, que tem todas as contas, está tudo muito misturado, como eu coloco isso aqui numa linguagem gerencial, factível de análise e de decisão, tá? Eu tenho que dar a cada conta dessa uma classificação dentro daquelas dimensões da área financeira. A gente sabe que a área financeira ela permeia 3 dimensões. Tá? A empresa ela se financia, ou seja, a primeira dimensão, na verdade, é o primeiro ato de uma empresa, né, é se endividar. Então, ela pega financiamento com os sócios, é a primeira dimensão financiamentos. Esse financiamento ele se transforma em investimentos. Tá? A empresa investe em máquinas, imóveis, utensílios, marcas, enfim, e ela toca uma operação. Então a gente se financia, dimensão financiamento. A gente investe, dimensão investimentos. E a gente, com esses investimentos, gera uma operação. Fechou? Essa tríade é que a gente vai classificar as nossas contas para poder gerar o fluxo de caixa. Ok? Bem, então aqui as 3 dimensões, né? Dimensão operacional, financiamento e investimentos. O que eu preciso fazer agora é dar a cada continha dessa uma classificação dentro dessas 3 dimensões. Por quê? Porque lá no meu relatório eu vou dividir por cada dimensão. Por que eu divido por cada dimensão? Porque a gente precisa saber o que cada dimensão está impactando no caixa. Principalmente a minha conta, a minha dimensão operações, meus amigos. Isso aqui, em AFO2, vai ser importantíssimo para a gente determinar se a empresa está ou não em dificuldade financeira. Toda empresa que as operações estão deficitárias é um indício de dificuldade financeira. Então, vamos lá, vamos associar cada conta dessa a uma dimensão. Uma coisa é certa, né? Já vamos estabelecer uma regra de conduta, uma regra básica, obrigatória, dogma de fé. A conta lucros sempre será operacional. Tá? Muito embora vocês possam imaginar, mas o lucro é a recompensa do investimento do sócio, então se o sócio... Não, esquece isso. Vai ser operação. É regra internacional. Duplicatas a receber, ela só existe porque eu vendi para o meu cliente. Isso é uma conta tipicamente operacional. Tá aqui o O. Os estoques também, né? Eu tenho estoque por quê? Porque a minha operação demanda esse estoque. Então, tá aqui o Ozinho. Que mais? O fornecedor. Eu devo ao meu fornecedor
porque eu comprei matéria-prima, material para o meu estoque. Então, se eles são operacionais, automaticamente o meu fornecedor ele também será operacional. Eu acabei pulando a conta investimentos. Não é? A conta investimentos, ela estava lá no ativo, e o próprio nome já diz, né, que isso é uma conta permanente, não é? Eu investi em alguma coisa. Os impostos, eu pago imposto porque a minha operação gera esse imposto. Eu pago encargos porque o meu pessoal, eu paguei folha da minha operação. Então é um ozinho aqui. E aqui eu peguei financiamento externo. Não é? Eu vou pegar financiamento para o próximo exercício. Logo, é uma conta tipicamente de empréstimo, de financiamento, de endividamento. Está classificado, não é? Agora eu vou distribuir dentro do meu relatório, tá, de acordo com as dimensões. Tá? Eu vou agora para o lado de lá. Então, amigos, meu saldo inicial, quem está funcionando? Quem está funcionando? R$ 1.000 de saldo inicial. Agora eu vou para a minha operação. Eu tenho duplicatas a receber. Ela gerou para mim 1.000 de entrada. Os meus estoques, perdão, de saída, tá negativo, saída lá, ó. Que mais tem de operação? Os meus fornecedores, R$ 2.000 de entrada, os impostos a pagar, R$ 500, e o outro também vai dar 500. Isso aqui, vou puxar aqui um saldo, que seria, né, o caixa das operações. Que vai dar 2, né? Anulou, isso aqui vai dar 1.000. Positivo. Então, vou jogar ele aqui do lado para facilitar a vida de ficar junto aqui, né? O que ficou faltando? Faltou um investimento. O caixa gerado pelos investimentos. Como é um só, vou deixar ele aqui. Deu 10.000 de saída, né? E eu fui lá e peguei financiamento externo. Então, a minha conta de investimentos, faltou ali, ó, o financiamento
deu 10.400. E eu esqueci do lucro. Como ele é operacional, ele vai entrar aqui com 1.600. E isso aqui vai virar 2.600. Tá? Eu tinha esquecido do lucro. Então, ó, 1.600, né? Com mais 1.000, isso aqui anula, 1.600 com mais 1.000, 2.600, certo? Então eu tinha, ó, o meu caixa tinha 1.000. A minha operação gerou 2.600, 3.600 até então. O que que houve aqui, ó? 10.400 com 10 dá mais 400, né? Isso aqui vai virar 3.000 e dá 4, quer dizer, 1.000, 3.600 com mais 400, 4. Esse é o meu saldo final. Aí o meu fluxo de caixa devidamente montado dentro desse cenário que eu passei para vocês do planejamento financeiro. Então nós fizemos a DRE, deu 1.600 de lucro, acumulamos esse lucro no balanço, precisamos fazer aquele financiamento externo para fechar e dentro daquele balanço fechado a gente gerou esse fluxo de caixa. Eu espero, né, que tenha clareado um pouco, né? Se houver necessidade, eu faço novamente uma outra, ou vocês assistam aí. A gente vai ter a oportunidade de debater, de fazer uma aula, né? Provavelmente no Zoom, e vou dar outro exercício para vocês treinarem o fluxo de caixa, tá ok? Valeu aí!